Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e sejam bem-vindos então a esta nova série aqui no canal que é a Inglaterra Assombrada. Eu hoje vou-vos trazer 3 notícias de histórias assombradas que se têm passado, alguns relatos, algumas coisas que aconteceram aqui pelo Reino Unido, mais propriamente pela Inglaterra. Mas antes de continuar, não se esqueçam já de clicar aí nesse like, no botão like, que ele é muito importante para mim, e também subscrever o canal, porque todas as semanas vai haver um vídeo aqui para esta série Inglaterra Assombrada. Então, a primeira notícia que eu tenho aqui para partilhar com vocês é uma notícia que aconteceu no dia 5 de março, exatamente, e foi uma criança fantasma que foi apanhada no CCTV. Então, quem nos conta esta notícia é Amanda Papadopoulos, de 39 anos, eu acho que ela deve ser grega, penso eu de que, e ela é casada e ela tem 2 filhos. E então, ela estava em casa, uma certa noite, e o marido estava a trabalhar, ela estava em casa com os filhos e, no entanto, o marido, ele recebeu uma notificação no telemóvel da empresa que faz a segurança, que faz a videovigilância da casa deles. E então o marido, Paul, de 47 anos, ele estava a trabalhar quando ele recebeu então essa notificação no telemóvel da companhia que faz a videovigilância lá em casa, que eles tinham-se mudado há relativamente pouco tempo, e ele recebeu uma notificação a dizer que estava a haver uma atividade estranha no quintal deles, e então ele decidiu telefonar à mulher e disse: olha, vai ao computador, vai ver a aplicação e vê o que é que se anda a passar no nosso quintal, porque foi detectada um movimento estranho. Ela vai ao computador, quando ela fica de queixo caído ao ver estas imagens. Ela não quis acreditar quando ela viu esta figura ela dizia que estava mais ou menos localizado onde é o estendal, onde eles têm, e é assim, há pessoas que até podem dizer, se calhar ela até tinha uma toalha pendurada, um lençol, alguma coisa do género, que começou a fazer aqueles reflexos, mas ela diz que não, ela diz que ela vê e sente que é o fantasma de uma criança que ali estava. Esta casa fica localizada em Eagle, no Lincolnshire, fica então a norte de Inglaterra e fica localizada do lado direito de Liverpool e também de Manchester. É claro que depois disto eles quiseram investigar um pouco mais acerca daquela casa, porque afinal de contas, segundo eles dizem, não foi apenas este avistamento que nós vimos agora no vídeo, eles também dizem que ouvem soldados a marchar, o que é algo até bastante estranho. E então, depois de alguma investigação, eles acabaram por perceber que esta casa, em 1800, era uma antiga capela e, a partir de 1903, foi construído, portanto, no sítio onde era essa capela, foi construída uma escola vitoriana. Outra curiosidade que eles também acabaram por desvendar é que esta Vila Eagle, ela aparece no livro do Domesday e também, pronto, tem influências de templários. Pessoal, o que é que vocês acharam disto? O que é que vocês acharam desta imagem que está aqui a pairar no jardim deles? Vocês acham que é realmente o fantasma? Vocês conseguem perceber que é o fantasma de uma criança? Ou será que é apenas alguma coisa que eles tinham no estendal e que, pronto, deu esta aparência? O que é que vocês acham? A segunda notícia assombrada que eu tenho aqui para partilhar com vocês, ela passa-se em Cornwall e esta notícia foi publicada no dia 24 de fevereiro de 2019 e quem nos conta esta história é o Mark Davies, ele tem 47 anos, ele é de Cornwall e ele auto-intitula-se The Ghost Hunter. Esta história passa-se no cemitério de Falmouth
que fica mais ou menos perto de St. Ives e Penzance, que é mesmo ali na ponta de Inglaterra, portanto eu vou pôr aqui um mapa para vocês verem mais ou menos onde é que fica, e então fica mesmo aqui mesmo no cantinho, já quase a sair de Inglaterra, bem junto ao mar. E então ele andava um pouco intrigado com este cemitério, e então ele decidiu acampar lá várias vezes e decidiu estar a tentar apanhar alguma coisa, alguma atividade paranormal. Acontece que ele acabou por naquela noite focar na campa que era de duas mulheres e ele acabou por apanhar aquilo que ele diz que são duas mulheres a sair da sua própria campa. Eu não sei, eu vi as imagens, eu não sei se eu acredito muito nesta teoria, porque é assim, foi um vídeo que foi editado, ele diz que editou para encurtar, porque era um vídeo bastante longo, ele fez para encurtar o vídeo, mas mesmo assim é um vídeo que tem muito pouca qualidade, portanto eu fico sempre assim um bocadinho de pé atrás quando eu vejo este género de vídeos, mas eu vou pôr o vídeo aqui, digam-me então o que é que vocês acham. Visual of what we recorded. That's the grave there, and you can see the cross one next to it. And it had multiple heads coming out of it. So that's where she's seen the faces. And if you look on a night vision where the heads are coming out, you'll see to the right of that cross a figure that walks across there. Straight across. And then just vanishes. Vocês acham que é... Vocês conseguem perceber que é alguém? Vocês conseguem ver uma cara ou uma silhueta humana? O que é que vocês conseguem ver? Deixem-me embaixo aqui nos comentários o que é que vocês acharam desta... Digam-me então aqui em baixo o que é que vocês acharam deste vídeo. Como já houve muita gente que veio então a público dizer que ele já é um homem que já apareceu nas notícias por algumas vezes, por encontros paranormais, e então há aqui pessoas que ficam um pouco céticas em relação a estas imagens. Ele diz que é 100% verdadeiro e ele diz que convida qualquer especialista em vídeo que venha para analisar aquelas imagens e que venha para provar que sim, que são imagens reais e que realmente havia ali qualquer coisa um pouco difícil de explicar. Futuramente, ele diz que vai continuar as investigações nesse cemitério, ele diz que vai também usar um rádio especial para comunicar com estes fantasmas e vai dizer que eles podem ficar descansados porque eles não estão a ser, nem vão ser julgados. Eu não sei, eu estou um pouco cética em relação a estas imagens porque, no meu ponto de vista, eu não consigo perceber aquilo que se vê nestas imagens, é um pouco difícil de explicar. Portanto, esta história para mim, eu acho que pode ser debunked, mas pronto, vamos lá ver então, o que é que vocês acham? Digam-me aí. A próxima história, pessoal, passa-se num pub. Eles dizem que é um dos pubs mais assombrados aqui de Inglaterra. Ele chama-se The Dolphin. A dona do The Dolphin, ela chama-se Ellie Boiling, e então ela é aquilo que se chama de Landlady. E isto fica em Littlehampton, fica mais ou menos entre Portsmouth e Brighton, bem lá no sul da Inglaterra. E então, para quem não sabe, este pub é aquilo que eles chamam, é um B&B, que é um bed and breakfast, em que é um pub, mas também tem alguns quartos que as pessoas podem ficar lá alojadas. E aquilo que acontece é que já houve vários relatos neste pub de fantasmas. Já houveram hóspedes que até pagaram em dinheiro para ficar lá hospedados durante uma semana e ao final, a seguir à primeira noite, eles desistiram e quiseram-se ir embora porque aquilo tinha algumas atividades e eles começaram-se a sentir, é aquilo que os ingleses chamam de uneasy, é um sentimento uneasy, ou seja, vocês ficam de pé atrás, ficam um pouco retraídos, ficam desconfortáveis nesse cômodo. Alguns pediram para mudar de quarto, mas sentiram que é exatamente a mesma coisa, portanto eles depois acabaram por desistir de ficar alojados no The Dolphin. Tanto que a landlady ela acaba por dizer que realmente ele é um bed and breakfast, mas só a parte do pub é que tem lucro, porque a parte de cima, que é onde as pessoas ficam hospedadas, não tem assim tanta saída. E eu começo a pensar porquê, não é? E então era uma noite exatamente igual às outras, uma noite normalíssima, ela estava a trabalhar, as pessoas vinham, pessoas já que costumam de frequentar aquele pub, que já dá muitos anos, vão sempre, clientes habituais e tudo mais, até que havia um homem que ele já era cliente habitual neste pub, e então ele foi lá,
Ele foi beber a sua cerveja, ele não se embebedou, toda a gente que estava lá, ele diz que ele não estava bêbado, ele sempre foi uma pessoa muito lúcida e muito cética em relação a fantasmas. Portanto, ele nunca se deixou levar pelas histórias de fantasmas que andavam a acontecer dentro daquele pub. E então, certa noite, ele foi lá, ele bebeu a sua cerveja, conviveu com os seus vizinhos e pessoas da localidade, não é verdade? E depois foi-se embora. Não é que mais tarde ele telefona à landlady, que é a Ellie Boylan, que é a pessoa que nos está a dar esta notícia, e ele disse que tinha-lhe acontecido uma coisa muito estranha naquela noite. Ele diz que ele se veio embora, mas que sentiu um género de uma energia a vir contra ele e a passar por ele. Ele ficou com aquilo na cabeça, se bem que eu disse, ele é uma pessoa cética, ele não acredita em fantasmas, ele não gosta de ter nada a ver com essas coisas do paranormal e ele não liga, simplesmente não liga. E então ele disse que ficou com aquela sensação e ele ficou com o pulgar atrás da orelha e ele decidiu então telefonar para a landlady e pediu-lhe a ela, contou a experiência que ele teve, aquilo que ele estava a sentir, e ele pediu a ela, se faz favor, para ver as câmaras de vigilância, para ver o CCTV. E ela, pronto, ela já sabia da fama daquele pub, mas ela ficou intrigada porque realmente este era um homem que ele não era de andar a beber demais e também não era um homem assim descredibilizado porque ele simplesmente ele não acreditava em nada do outro mundo. E então ela, como ficou intrigada, ela decidiu ver essas imagens do CCTV e eu vou mostrar agora as imagens daquilo que ela viu. Right, there you can see an arm and there's a leg, knees and a face and an arm going backwards. And it goes round. And right there, I don't know if you can see that, but you've got two arms, two legs and a body shape, and you can still see the outline of the face. And then it's gone again. Pessoal, realmente é estranho. Vê-se o senhor ao balcão a beber a sua cerveja, na dele, na vidinha dele, nada especial, e vê-se aqui uma massa branca, um mist, assim, uma coisa difícil de explicar que aparece atrás dele. Ela nem quis acreditar que ela acabou por apanhar um fantasma nas câmaras de vigilância e estava documentado em vídeo e então ela mostrou toda a gente. Ela diz que realmente parece uma cara a formar-se. Eu não sei bem se é uma cara, ou se, não consigo perceber se é exatamente a forma humana que ali está, mas realmente vê-se ali uma massa e é um pouco difícil de explicar. Se bem que pronto, a imagem da CCTV, ela está a preto e branco, a qualidade também não é a melhor, mas vê-se que está ali qualquer coisa. Não consigo perceber o que é, mas está ali qualquer coisa. Ela depois acaba também por partilhar nesta notícia outros fantasmas que já foram relatados ali, que pessoas que viram, pessoas que, pronto, as histórias, as lendas que se passam ali de volta do pub. E então ela acaba por dizer que também há o fantasma de um cozinheiro que foi morto por um tio abusivo, portanto, parece que este cozinheiro deve estar a assombrar a cozinha do pub. Também ela relata o espectro de um homem com um uniforme do exército, que é o RAF, que é um uniforme que era muito usado aqui no tempo da guerra. Também há relatos de uma mulher de branco, há relato de algo que tem o hábito de mandar moedas de 20p, 20 pence, aos clientes, o que, se é dinheiro é sempre bem-vindo, mas... E ela também acaba por falar então aqui de um quarto que é assombrado por uma criança que ela acabou por apelidar de Little Dolly, porque este pub ele tem o nome de Dolphin, mas os locais já há muito tempo, já há mesmo muito tempo, que chamam ao pub de Dolly. E então ela acabou por chamar a esta criança Little Dolly. Existe uma foto antiga que ela acha que tem a ver com o avô dela, porque o avô dela já era dono do pub, portanto isto já estamos a falar a coisa de... é um pub já centenário, e ele tinha muitos irmãos e acho que uma das irmãzinhas acabou por falecer e eles têm uma fotografia, esta fotografia que eu vou pôr aqui, portanto esta fotografia ainda se encontra no pub e ela diz que pensa ser esta a rapariguinha Dolly.
Curiosamente, ela acabou por dar de caras com uma campa na localidade e na campa dizia que era de uma criança chamada Ada Constance Parrish e por cima dizia The Little Dolly, que era o nome que ela andava a chamar a esta criança que andava por lá, mas que ela não fazia ideia, ela não tinha conhecimento desta campa, portanto, daí ela de certeza absoluta que acha que estes fantasmas, todas estas aparições podem ser estas pessoas todas, mas ela tem uma forte convicção que é também desta criança chamada Ada, que faleceu já há muito tempo atrás. E é isto, pessoal, estas foram as 3 notícias assombradas desta semana. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar um like aqui no vídeo, deixem também nos comentários o que é que vocês acharam destas histórias, destas notícias, vocês acreditam, não acreditam, o que é que vocês acharam das filmagens que vocês viram, se são credíveis, se não. Deixem-me aí em baixo, o que é que vos está a passar pela cabeça? Se vocês também tiverem alguma sugestão de vídeo assim relacionado com este tema, há alguma coisa que vocês gostariam de saber aqui da Inglaterra, alguma curiosidade que vocês tenham, ou se vocês gostariam que eu começasse a visitar algumas localizações aqui perto de onde eu vivo, talvez fazer uma mini investigação, alguma coisa assim do género, deixem-me aqui em baixo que eu vou adorar saber. É isso, meus amores, um mega beijo e beijo no próximo vídeo. Tchau!